Glória a Deus. Então vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. E essa palavra, ela é uma reflexão. Quero que todos aqui possam refletir como nós chegamos na perfeita vontade de Deus. Muitas das vezes a gente se pega questionando em algumas áreas da nossa vida ou na vida em geral, pensando no final do dia, ou pegamos e pensamos o dia inteiro como eu posso chegar na perfeita vontade de Deus, se eu tenho orado, se eu tenho buscado, se eu tenho jejuado, se eu estou congregando e estou servindo como músico, como pastor, como membro, como alguém que está disposto a servir no reino. Como é que nós podemos chegar na perfeita vontade de Deus? Partindo do texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, escreveu, e nós vamos receber isso para o nosso coração. Queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, a resposta para essa reflexão, como um verdadeiro filho de Deus, uma filha de Deus, chega na perfeita vontade de Deus. Como é que nós podemos chegar nessa perfeita vontade de Deus? Partindo desse primeiro ponto, partindo dessa palavra, levando o nosso corpo a um sacrifício. Aqui é um chamado do Senhor para nós. Ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Se nós fôssemos agora ler lá Apocalipse capítulo 3, no versículo 15 ao 20, depois você pode pegar essa parte e meditar também. Nós vemos uma igreja localizada na cidade de Laodiceia que pensava estar vivendo a perfeita vontade de Deus. Mas Deus falou que tinha algo contra ela, que ela era pobre, cega e nua. Ela não estava vivendo a perfeita vontade de Deus. E outra igreja também é a igreja de Éfeso, que nós localizamos também no texto de Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Depois você pode ler, anote aí para vocês meditar também. E Deus falou com essa igreja fazia muitas coisas boas. Essa igreja estava posicionada ali, servindo. Essa igreja estava dedicada, mas Deus tinha algo contra esta igreja. Deus falou, vocês abandonaram o primeiro amor. Então nós vemos essas duas igrejas. Tem outras também que você pode ler e descobrir lá. Mas se tratando dessa igreja de Éfeso e dessa igreja de Laodiceia, será que realmente elas estavam vivendo a perfeita vontade de Deus? Bom, o texto, se nós lemos com atenção, nós vamos ver dentro dos versículos que não. Estas igrejas não estavam vivendo a perfeita vontade de Deus. E elas estavam achando que estavam vivendo. Elas estavam enganadas. Mas nós somos chamados a refletir, a analisar o perfil, o padrão, o comportamento dessas igrejas. Para quê? Para nós entendermos qual é a perfeita vontade de Deus para a igreja dele, para a noiva dele. É oferecer os seus corpos, oferecer sua vida como sacrifício vivo. Nós somos tomados, bombardeados todos os dias por muitas atividades, demandas da vida, compromissos. Nós somos pressionados, cobrados, muitas das vezes a atingir metas, atingir resultados. Nós também nos cobramos para vender, para aumentar o ganho, aumentar a renda, ter uma renda extra, ganhar mais dinheiro, ter o do bom e do melhor. Nós queremos dar do bom e do melhor para as pessoas que nós amamos, então nós vamos investindo, vamos gastando energia, tempo, vida, sangue para alcançar essas metas. E mesmo achando que estamos fazendo a coisa boa, não estamos fazendo aquilo que o Senhor fala para nós fazermos. Não estamos ofertando o nosso corpo. Muitas das vezes nós começamos fazendo propósitos
e paramos no meio do caminho, começamos a fazer um jejum e passa depois dias, meses e não fazemos, precisamos ser empurrados por alguém, pelos nossos líderes, ou por um irmão mais velho na fé que está ali nos motivando. Por quê? Porque não entendemos que a perfeita vontade de Deus começa com o sacrifício dos nossos corpos. Esse é o caminho para nós chegarmos na perfeita vontade de Deus. Se você lê em Romanos 12, versículo 2, você que tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Não imitem a conduta e os costumes do mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria. Vocês vão experimentar, algumas Bíblias diz que vocês vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então não tem mistério, tá muito claro o texto bíblico, tá muito claro o direcionamento de Deus para mim e para você nessa hora, que existe um caminho para nós chegarmos na perfeita vontade de Deus. Não precisamos ficar anos e anos se questionando, ai meu Deus, qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual é a perfeita vontade de Deus? Como é que eu chego nessa vontade de Deus? Como é que eu alcanço a vontade de Deus? A vontade de Deus está clara. A Bíblia, quando ela é meditada com carinho, com zelo e com o olhar do Espírito de Deus, nós vamos entender, nós vamos alcançar a perfeita vontade de Deus. Nós vamos ser transformados de glória em glória quando começamos a entender que é esse o primeiro passo, oferecer. E a oração é uma disciplina espiritual que nós precisamos levar a sério. É a sério mesmo, porque a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer buscar, a nossa carne não quer pagar o preço, a nossa carne não quer se render a Deus. Por isso que está escrito aqui, ó, ofereça seus corpos. Ofereça seus corpos como sacrifício vivo. É fácil levantar mais cedo, você que levanta às 6 horas, talvez 5 da manhã, 5 e meia, para se preparar para ir para o trabalho, para levantar os filhos para ir para a escola. Não é fácil. Mas você levanta, porque você quer receber o seu salário no final do mês, porque você quer que os seus filhos cheguem ao final do ano e recebam a aprovação para o próximo ano, para a próxima série, para que eles completem seus estudos. São sacrifícios. Como pais, como mães, como funcionário, como pessoas que realmente queremos do bom e do melhor, você faz sacrifícios. Mas o maior e o mais importante e o que vai te levar a grandes vitórias e a perfeita vontade de Deus, porque Deus não quer que você fique só com a boa, Ele não quer que você fique só com a agradável. Deus é um Pai tão maravilhoso que Ele quer que você chegue no terceiro nível, que é a perfeita vontade de Deus. E como é que começa? Exatamente o que o versículo 1 diz. Ofereça seus corpos como sacrifício vivo. Você vai oferecendo 1 dia, 2 dias, até isso se tornar um hábito, até isso se tornar um prazer, até você, o teu espírito sentir tanta fome que você vai até parar atividades, você que trabalha na sua casa, para estar em comunhão com o Espírito Santo. Você vai abrir mão de pequenos prazeres para estar em comunhão com o Espírito Santo. Por isso que, se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, você chega lá em Romanos capítulo 8, no versículo 26, tem uma instrução para nós. Tem uma reflexão para cada um de nós aqui. Desse modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. E o Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Então, o que é essa fraqueza, Raquel? É a fraqueza de não sabermos orar, de não termos o prazer de orar, de não termos o entendimento de que é urgente a oração. Essa disciplina, essa entrega é urgente. Porque quando nós paramos de orar, tragédias começam a acontecer. Quando nós paramos de orar,
Coisas estranhas começam a acontecer, uma névoa, uma neblina toma os nossos olhos, toma os nossos ouvidos, e aí a gente fica tateando no escuro, tentando resolver os problemas e não conseguimos resolver. Às vezes saímos de um, entramos em outro, não entendemos nada que está acontecendo, não entendemos a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque ainda não oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo. Continuamos caindo e escorregando nessa fraqueza de não saber orar. Por isso que nessa hora o Espírito de Deus está abrindo os nossos olhos, o Espírito de Deus está abrindo os nossos ouvidos para entender a real urgência, para nos levar de volta à rota certa, para nos tirar da posição que a igreja de Éfeso estava, para nos tirar da posição que a igreja de Laodiceia estava e nos levar a uma posição de uma igreja lavada e remida, sem mancha, sem ruga. Uma igreja que tem olhos abertos, uma igreja que tem discernimento espiritual, uma igreja que corre em direção e vive a perfeita vontade de Deus. Uma igreja que tem o coração de uma terra boa, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 13, essa passagem da parábola dos corações, das terras. Nós precisamos receber a palavra, receber essa palavra e gerar um resultado de 100%. O resultado de 100% é a perfeita vontade de Deus. Mateus 13, 23. Se você quiser anotar, depois você passa lá, medita nessa parte da palavra, nessa parábola do semeador. Então você vai encontrar a perfeita vontade de Deus. Nós vamos encontrar essa perfeita vontade de Deus partindo desse primeiro passo, entendendo que a nossa carne não quer orar, entendendo que nós precisamos ser determinados, usar o nosso poder de decisão. Eu não quero mais viver o resto da minha vida, o resto desse ano do mesmo jeito, com altos e baixos na minha vida de oração, com altos e baixos na minha vida de jejum, na minha vida de meditação. Não adianta nós sermos ótimos leitores, sabermos toda a passagem, os evangelhos, as histórias dos profetas e contarmos de cor salteado, não, e não termos a unção que é gerada no sacrifício da nossa carne quando nos prostramos em oração, porque oração é guerra. E a gente faz guerra com a nossa própria carne, com a nossa própria mente. Então, o versículo 27 de Romanos 8 diz assim: E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo, em harmonia com a própria vontade divina. Olha aí. Ai, pastor, agora acabou as minhas dúvidas. Acabou essa insegurança. Ai, Senhor, qual é a perfeita vontade de Deus para minha vida? Qual é? Como é que eu chego? Tá aqui, a resposta está na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas. Aqui, ó. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe se o nosso coração tá cheio de ansiedade, medo, dúvida, angústia, preguiça, indiferença, falta de prazer. Ele sabe, ele conhece muito bem. Mas é ele que nos ajuda. É ele que intercede por nós quando nós colocamos na posição de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, essa fraqueza de Romanos 8:26 significa uma dificuldade de se prostrar diante do Senhor. Eu sempre, quando eu estou ensinando as pessoas que me dizem assim, ai, eu não consigo me concentrar na oração, eu não consigo ter uma disciplina, eu estou com dificuldade. Eu falo assim, primeiro você começa reconhecendo quem Deus é para você. Começa a louvar a Ele por aquilo que Ele já fez. Então você entra adorando, louvando, essa é a sala de entrada, esse é o início de uma vida de oração, quando você realmente começa a adorar. A adoração, ela é o ponto inicial da tua oração, a partida inicial da tua oração. E aí as fraquezas vão se dissipando, aquela dificuldade vai
sendo destruída. Por quê? Porque o Espírito vai te levando a entrar nesse caminho de oração e permanecer. Então o Espírito, ele entra, ele começa a interceder por mim. Ele começa a interceder por você. Aí você começa a orar em línguas, você que é batizado no Espírito Santo. Se você não é, eu te aconselho a correr, a buscar com todas as suas forças. Buscar mesmo com desejo ardente o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas, porque 1 Coríntios 14, versículo 4 diz que quem ora em línguas se edifica a si mesmo. Então, quando nós oramos em línguas, nós estamos em comunhão total, em uma conexão total, direta. E aí, o inimigo às vezes pode tentar atacar você, mas você tem o entendimento da palavra. Por isso que você precisa entender o que você está ouvindo e precisa receber com o coração aberto, porque vai fazer toda a diferença na sua oração. Você não vai ficar mais procurando meios de entender a voz de Deus. Tem muitas pessoas que falam, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo entender a voz de Deus, porque você ainda não decidiu morrer para si mesmo, se oferecer como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Então, esse momento, teus olhos, teus ouvidos estão sendo abertos para essa verdade, que é muito urgente, muito importante para a sua vida. Você quer pregar e ver as pessoas parar e ouvir aquilo que você está ministrando, aquilo que você está falando, seja teu pai, tua mãe, teu marido, teus filhos, desviado, budista, espírita, católico, qualquer tipo de pessoa. É na unção. E a unção, ela vem para aqueles que se dobram, se prostram e dizem, Senhor, me ensina a orar. Me dá um coração realmente disposto a buscar a Ti, uma fome. Me dá uma fome. Se você não tem essa fome, se você ainda tem dificuldade nessa sala de oração, eu convido você a pedir, Senhor, me batizo com uma fome pela Tua presença. Batizo com prazer. Porque a oração é o encontro de dois corações que se amam. A filha e o pai, o filho e o pai. Então, um dia o Espírito Santo abre teus olhos e te leva a uma outra dimensão. Abre os teus ouvidos e você entende a voz dele com clareza, não tem mais dificuldade. E você vai dizer assim, pronto, cheguei na perfeita vontade de Deus. Então, o Espírito Santo é ele que vai te ajudar nessa fraqueza. Que você começa e desiste. Entra e para. Entra e não consegue ficar até o final. Começa e não tem persistência, não tem perseverança. É ele que te ajuda nessa fraqueza. Porque não sabemos como orar. Muitas vezes não temos a perseverança na oração. Então ele conhece o coração. E ele não quer que você continue com esse coração indeciso, medroso, ansioso, preguiçoso, cheio de preocupações com as coisas dessa terra, limitado. Ele quer que você se volte para ele e diga, Senhor, me batiza com o espírito de oração. Pai, me batiza com esse espírito, eu preciso desse espírito. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que são ótimas pessoas que estudam muito a palavra, lê muito a palavra, mas tem certas dificuldades de se posicionar em oração, de clamar, de chorar, de se entregar, de orar em línguas. Às vezes se preocupa com o vizinho do lado, às vezes repara no irmão do lado, às vezes tá pensando em 1 milhão de coisas que tem para fazer depois, amanhã, mais tarde, daqui uns dias, e não consegue se pôr como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Que essa é a melhor hora. É a melhor hora que você faz do seu dia, das suas 24 horas, é quando você se oferece como sacrifício vivo. Você está enviando uma mensagem para o Pai. Pai, eu sou uma filha, um filho, que eu quero chegar na perfeita vontade de Deus. E eu estou disposta, eu estou disposto, eu estou disponível a viver na perfeita vontade de Deus. Porque as bênçãos podem até nos embriagar e nos afastar da presença de Deus. Eu estou sendo muito abençoado, eu estou prosperando demais no meu trabalho, na minha carreira, nos meus negócios, nas coisas que eu estou conquistando. Mas isso pode nos levar a cair no mesmo erro que a igreja de Laodiceia.
que pensava que era rica, abastada, mas ela não sabia que ela era pobre e cega. E o Senhor aconselhou ela, a essa igreja, a comprar ouro, vestiduras brancas, o colírio, e ouvir a voz do Senhor batendo na porta. Lá em Apocalipse 3:20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então ele vai entrar para aqueles que estão dispostos a se posicionar como sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Então, como eu chego na perfeita vontade de Deus? O primeiro passo é esse. Você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a ele. E o segundo passo é você clamar ao Espírito para que te ajude nessa fraqueza, de não saber orar, de não perseverar na oração. Então, fica com essa palavra para você meditar, para você ruminar, para você deixar que o Espírito alargue a tua visão e te leve a águas mais profundas, a revelações mais profundas. Em nome de Jesus, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvir. Seja um missionário, uma missionária, espalhando as boas novas de Jesus.